Esse é o pastor El, quem já conhecia da glória a Deus aí. Agora, quem não conhecia a glória a Deus aí? Aqui é a Thelma, a esposa dele. E esse é o Arthur, filho dele. Ficou faltando o Azar, filho dele, que não poderia estar trabalhando. Amém? Então vamos dizer, sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. E eu já estou começando a ser muito obrigado por ter vindo. Irmãos, há 6 anos atrás, desde 2019, há 6 anos, ele esteve aqui. E uns 8 anos atrás, aí, 2015 mais ou menos, foi uma vez que o pai dele, o pastor Clóvis, esteve conosco. Desde lá, desde o meu início na Calvário, eu tenho visto que a Igreja de Calvário ela tem uma característica, uma frase que marcou meu coração desde cedo. Tinha assim, Calvário, Igreja de Calvário, uma igreja que se importa. Quem olhar para a minha vida, minha história, da minha família, vai ver que essa frase é verdadeira. Quem olhar para o tipo de vida que a igreja da Calvário Sobradinho, que é o tipo de vida no Senhor que ela tem, vai ver que essa frase é verdadeira. E isso é algo que nós temos que tentar copiar aqui nesse sentido, se importando com as vidas. Amém? Bom, então é isso. Sejam bem-vindos vocês. E aqui, agora, até meia-noite o pastor vai ficar pregando, depois da meia-noite começar a vigília, a partir da manhã, é brincadeira. Amém. Graças e paz, meus irmãos. Amém. Que alegria poder estar com vocês. Vocês estão prontos para até meia-noite, pelo menos? Amém. O pessoal não ocupa as cadeiras da frente. Todo o povo de Deus está disposto, está alegre, está feliz. E na presença do Senhor nós temos que estar assim mesmo. Lugar de tristeza é em outro lugar. Na presença do Senhor é lugar de celebrar. É hora de nós darmos ao Senhor a nossa adoração, a nossa gratidão, nosso reconhecimento, dar a Ele o entendimento de que Ele é tudo para nós. Sem Ele nós não somos nada. E o que eu vejo, uma obra de 20 anos aqui nesse lugar, é o agir de Deus, é a bondade de Deus, é a manifestação da graça de Deus na vida de cada um de vocês. Então eu estou aqui hoje com muita alegria no meu coração. Estou muito feliz em poder participar dessa festa e ver tanta gente. Da última vez que eu vim, muitas das caras que eu estou vendo hoje eu não vi naquela vez. Hoje já tem muita gente nova e eu fico feliz por isso, porque a obra do Senhor está caminhando e tem que ser assim, tem que viver assim. A igreja tem que ser dinâmica, a igreja tem que a cada dia alcançar outras vidas, influenciar outras vidas, fazer parte da vida de outras pessoas. E eu tenho visto isso aqui. Isso mostra que o trabalho tem sido bem feito, que Deus está com vocês, que a bênção do Senhor está aqui nesse lugar. Portanto, eu estou muito feliz de estar com vocês nessa noite. E foi-me mandado, através da minha vida, mandado para vocês pela Igreja Batista do Calvário, em Sobradinho, do Distrito Federal. Um abraço grande para todos vocês. Recebam nosso carinho, recebam a nossa atenção. Saibam que a Igreja Batista do Calvário, lá em Sobradinho, se importa muito com vocês. Nós estamos sempre orando por vocês, orando sempre pela obra que acontece aqui nesse lugar, orando para que Deus prospere a vida de vocês, prospere essa igreja, prospere as igrejas que têm nascido a partir desta. Então, saibam que a Igreja Batista do Calvário ama vocês. E também manda um abraço forte e um carinho em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos conversar um pouco sobre a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Colossenses, capítulo 2. Aí você vai dizer assim, pastor, o pastor Lindenberg não te disse qual era o tema. Ele não falou de Ezequiel 47.
comentar sobre Ezequiel 47, mas ele falou: você fica livre para falar aquilo que o Senhor colocar em seu coração. E hoje eu quero conversar então com vocês um pouquinho sobre algumas orientações para a igreja do Senhor nos nossos dias. E o texto que nós vamos usar é o de Colossenses, capítulo 2, apenas os versículos 6 e 7. Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Amém? Diz assim a palavra de Deus: ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Glória a Deus, porque hoje nós estamos em um ato, em um momento de ação de graças ao nosso Deus. Algo que é importante e que poucos têm feito nos nossos dias. Muita gente tem ido a igrejas, tem procurado igrejas, na verdade não para mostrar gratidão, não para dar algo ao Senhor, mas as pessoas têm procurado as igrejas no interesse de receber alguma coisa. E muitas vezes você vai ver que as igrejas que estão cheias, as igrejas onde há mais gente, a igreja mais movimentada em número de pessoas, essa igreja vai ser a igreja onde as pessoas estão indo para receber. É normal, é o que está acontecendo, é o que nós temos visto, e num momento como esse em que nós estamos, para dar ao Senhor a nossa ação de graças, para dar ao Senhor a nossa gratidão, é difícil nós vermos igreja cheia, como estamos vendo hoje. Normalmente as pessoas não estão querendo dar, as pessoas estão querendo receber. E isso é um sinal de que alguma coisa está errada, alguma coisa não está caminhando como deveria. E esse texto que nós lemos fala de uma igreja, a igreja de Colossos. A igreja de Colossos, onde os colossenses frequentavam, era uma igreja que vinha passando por algumas dificuldades. O obreiro naqueles dias, naquele lugar, chamava-se Epáfras. Olha o nome do homem, Epáfras. Você que está insatisfeito com o seu nome, lembre-se que tem uma pessoa chamada Epáfras. Epáfras era amigo de Paulo, e Paulo muitas vezes cita esse irmão Epáfras. E ele era dedicado, ele era uma pessoa de confiança, era uma pessoa que se envolvia realmente na obra de Deus, companheiro de Paulo. E nesse momento, ele trazia notícias para Paulo. Paulo estava preso. E Epáfras foi levar notícias para ele de como estava a igreja de Colossos. E ele então fala para Paulo sobre as dificuldades daquela igreja. A igreja vinha passando tempos difíceis. E ele fez então um relatório bem completo. Você vai encontrar isso aí lá no início do capítulo, no versículo 4, por ali. Você vai ver Epáfras falando para Paulo o estado da igreja, como a igreja estava. A igreja vinha sofrendo graves ameaças, heresias. As pessoas estavam envolvidas com outros ensinamentos que fugiam do que a palavra de Deus ensina. As pessoas estavam vivendo momentos que eram assediadas por outros ensinamentos, por outras práticas que eram estranhas àquilo que a igreja praticava. Então Epáfras fez um relatório sobre tudo isso, falou para Paulo o que estava acontecendo. E Paulo então, lá no capítulo 2, do versículo 4, um pouquinho antes aqui desse que nós lemos, ele chama aquelas pessoas que estavam expondo a igreja de Colossos a esse falso testemunho, a esses falsos ensinamentos. Paulo chama então aquelas pessoas de pessoas que tinham raciocínios falados, raciocínios mentirosos, raciocínios que não condiziam com o que a palavra de Deus ensinava. Era essa a situação da igreja naqueles dias. E as pessoas que vinham tentando confundir a igreja, as pessoas que vinham tentando
fazer com que a igreja mudasse a sua maneira de ser, a sua maneira de agir. Eram vidas, eram pessoas que negavam o Evangelho e que sugeriam uma nova vida, uma nova maneira de ser, uma nova maneira de agir. É interessante quando eu leio esse texto, que parece que eu estou falando da igreja dos nossos dias. Quantos de vocês já não viram, sendo ensinado por aí, alguém falando algo mais ou menos assim: olha, aquilo que você leu na Bíblia antes, não era bem aquilo. O que a Bíblia estava falando naquele momento era isso. E vem então com uma nova interpretação, vem então com uma nova maneira de entender o que a palavra de Deus diz. Eu quero, antes de mais nada, te dizer o seguinte: a palavra de Deus, ela é imutável. A palavra de Deus é inerrável, não tem erro nela, não tem falha nela. O que a palavra de Deus disse lá no passado continua valendo nos nossos dias. Tudo o que consta na palavra de Deus é para você e para mim. Não tem nada que está lá na palavra de Deus que não seja útil para você e para mim. Muita gente nos nossos dias quer dizer que não, isso aí, quando falavam dessas coisas, estavam falando para os fariseus, estavam falando para as pessoas lá do Antigo Testamento, os judeus, só para os hebreus. Isso que a Bíblia está dizendo não é para os nossos dias. Engano. Isso é uma tentativa de deturpar o que é a palavra de Deus. O próprio Jesus, preste atenção nisso, o próprio Jesus nunca mudou nada do que a palavra de Deus lá no Antigo Testamento falava. Pelo contrário, ele dizia: olha, eu vim para cumprir, eu vim para fazer o que era para ser feito, eu vim para obedecer, e vocês também devem obedecer. E já naquele tempo havia gente querendo deturpar essa palavra. Nos nossos dias não é muito diferente. Nos nossos dias há muitos ensinamentos, há muitas interpretações, há muitas reinterpretações, a gente dizendo sobre desconstruir alguns ensinamentos que já foram feitos, para então construir algo novo por cima, fazer algo novo na vida das pessoas. Então, há nos nossos dias um sério problema que não é novidade. Já acontecia lá no passado, já acontecia na igreja de Colossos. E sabe por que essas coisas acontecem, irmãos? Sabe por que tem gente que acaba enveredando por outros caminhos, aceitando outros ensinamentos? É porque, na maioria das vezes, nós não estamos firmes naquilo que já aprendemos. Nós não estamos firmes naquilo que a palavra de Deus já nos passou anteriormente. Nós não estamos consolidados na nossa mente e no nosso coração sobre quem é Deus, sobre o que Deus faz, sobre a necessidade de vivermos uma vida de santidade, uma vida dedicada ao nosso Deus. E quando nós estamos aí numa situação dessa, em que não temos convicção, não temos certeza, nós também estamos sujeitos a receber outros ensinamentos e aceitar esses outros ensinamentos. E Paulo, então, ele fala sobre essas coisas com os irmãos de Colossos. Paulo escreve uma carta, que é exatamente essa epístola aos Colossenses, e aqui ele fala sobre muitas coisas. Eu sei que vocês estão passando dias difíceis, eu sei que está havendo ensinamentos errados, eu sei que está faltando uma palavra firme, eu sei o que está acontecendo com vocês, mas eu quero dar alguns conselhos. E eu quero, nessa noite, utilizando aqui os conselhos do apóstolo Paulo para a igreja de Colossos, falar também com vocês algumas coisas. Uma igreja que chega aos 20 anos é uma igreja abençoada, é uma igreja que certamente ela teve um início que se fundamentou, uma igreja que foi bem plantada, mas para continuar crescendo, essa igreja precisa se cuidar, essa igreja precisa ser trabalhada, essa igreja precisa rever algumas coisas, não com relação à palavra de Deus, mas com relação às suas próprias atitudes, com a sua própria maneira de ser. E eu quero então
conversar com você sobre isso. O texto nos fala sobre mudar, né? Sobre firmar, sobre radicar. Radicar radical, né? É uma palavra que está ligada à palavra raiz. Lembra lá? Raiz quadrada, aquilo lá é radiciação, né? Que se falava lá na matemática, que eu não gosto de jeito nenhum, mas fiquei com essa palavra na minha mente para sempre. E o texto nos fala sobre isso, que nós precisamos estar radicados. Paulo diz para os irmãos: irmãos, vocês receberam Cristo Jesus do Senhor. Vocês receberam. O início da vida cristã necessariamente passa por receber a Cristo como Senhor e Salvador. Você que hoje está aqui, certamente em um dia da sua vida você ergueu a sua mão e falou: Senhor, eu te recebo no meu coração como meu Senhor, como meu Salvador. É assim que é e não tem como mudar. A palavra de Deus nos fala sobre isso. Se com tua boca confessares, nós precisamos confessar. É simples na forma como a salvação ocorre? Até tem muita gente que não crê muito pelo fato de ser tão simples. Você só precisa aceitar. Mas uma vez que você aceita, no mundo espiritual e num outro âmbito que não é esse onde nós estamos, as coisas acontecem e muita coisa importante acontece. E há muito poder, há muita autoridade nessa nossa atitude de receber a Cristo Jesus. Paulo fala isso para aqueles irmãos: irmãos, vocês receberam a Cristo Jesus. Jesus está na vida de vocês. Se vocês o receberam, vocês precisam andar nele. Andar nele. Andar é uma palavra que com frequência descreve, né, a nossa vida, a vida cristã. A gente está numa caminhada, não é assim que a gente fala? Estamos sempre numa caminhada, estamos sempre progredindo, estamos sempre indo além. A palavra de Deus fala sobre caminho apertado, sobre porta estreita. Ninguém vai num caminho apertado e fica parado lá. Todo mundo caminha no caminho. Todo mundo chega numa porta e fica parado embaixo dela. As pessoas passam. Então, o texto fala sobre andar. E andar é algo dinâmico. Você não pode andar e ficar parado ao mesmo tempo. Você já tentou fazer isso? Andar e ficar parado? Não tem jeito. Não tem jeito. A gente não consegue. Ou você anda, ou você fica parado. Ou parado. E o texto nos fala sobre isso. Vocês precisam andar. Fala para quem está do seu lado: você precisa andar. Andar. Nós precisamos andar. E andar em Cristo. Assim como vocês receberam a Jesus Cristo, o Senhor, vocês precisam andar nele. Nós precisamos andar em Cristo. Precisamos andar ao lado de Cristo. Precisamos ter Cristo conosco durante toda essa caminhada. Ou na vida cristã é assim: ou nós estamos progredindo, ou estamos retrocedendo. Não tem como você ficar parado. Ou você vai para frente, ou você está indo para trás. A vida cristã é assim. E nós, então, irmãos, precisamos progredir. Nós estamos em um momento, em um tempo. Aqui logo no início alguém falou sobre uma nova geração. E eu estou vendo aqui, estou me sentindo um senhor. Tá? Estou me sentindo um senhor. A maioria do pessoal aqui, cabeça cheia de cabelo, não tem cabelo branco, alguns cabelos brancos. Deus abençoe vocês pela firmeza. Deus continue conduzindo vocês para ser exemplo de força, de firmeza e de perseverança na presença do Senhor. Mas no geral estou vendo cabeças sem cabelo branco. Não sei se vocês andaram pintando cabelo, mas no geral aqui os cabelos são pretos, loiros, etc. E eu me sinto até um pouco velho diante de vocês. Mas o texto nos fala sobre isso: progredir, sobre continuarmos, sobre andarmos. E uma geração nova é uma geração que está aqui para fazer diferença. Se o Senhor colocou você como parte dessa geração, nesses dias, é interessante que às vezes a gente fala, e hoje mesmo a gente conversava sobre isso, né, sobre os tempos. A gente gosta de comparar. Mas no tempo de Jesus as coisas eram mais fáceis. No nosso tempo, com essa internet, com essa facilidade que todo mundo tem de acesso a todas as coisas,
dias do que era antigamente. Eu vou dizer para você uma coisa: cada tempo tem a sua dificuldade, cada tempo traz os seus problemas. Muito obrigado, meu querido. Deus te abençoe grandemente por causa disso. E cada tempo tem a sua dificuldade, cada tempo tem as suas próprias características que tornam o servir ao Senhor um pouco difícil. E o Senhor, eu quero que você pense sobre isso, o Senhor te colocou nessa geração. Você é uma geração colocada para viver o tempo que você está vivendo. Jesus te colocou aqui para ser igreja nos dias de hoje. Os dias de hoje. Opa, tem mais sinal entrando aí, né? Amém. Então, se você é igreja nos dias de hoje, pense sobre isso. Deus te colocou para ser igreja hoje. Amém? Hoje até é diferente. Guarda no seu coração. O Senhor não te chamou para ser igreja lá no tempo do apóstolo Paulo. O Senhor não te chamou para ser igreja no tempo da sua mãe e do seu pai. O Senhor te chamou para ser igreja hoje. Com as dificuldades que existem no ser igreja hoje, com as dificuldades que possam haver, com todas as características desse tempo que nós vivemos, o Senhor te chamou para ser igreja hoje. E algo nós precisamos entender: os dias que estamos vivendo são dias que precisam de uma igreja firme, de uma igreja fundamentada, de uma igreja radicada, que tenha raízes profundas, raízes firmes, raízes presas naquele que é a nossa base, naquele em quem nós estamos firmados. E é isso o que nós precisamos entender. É isso o que está faltando nos nossos dias. Nós estamos vivendo, irmão, num tempo de relacionamentos rasos. As pessoas trocam de amizade de uma hora para outra sem a menor dificuldade. Talvez por conta das amizades virtuais. De um dia para o outro a pessoa está cheia de amigos que muitas vezes nem conhece. Mas também de um momento para o outro os amigos vão embora e você fica ali sem nenhum. A gente, nos nossos dias, tem gente que está sofrendo muito porque perdeu os seguidores. Quantos seguidores eu tinha? De uma hora para outra acabaram com meus seguidores, eu fui cancelado, foi isso, foi aquilo, e as pessoas estão sofrendo muito por causa disso. Por causa de amizades rasas, por causa da falta de relacionamentos. E nós temos trazido isso até para dentro da casa de Deus, para a nossa vida espiritual. Muitos de nós estamos vivendo um relacionamento raso com o nosso Deus. E aqui entra Ezequiel 47. É um momento de nós entendermos o que é aquela visão que Ezequiel teve, o que ela representa para nós nos nossos dias. O texto lá de Ezequiel diz que um homem apareceu para ele, né? E aí ele começou a mostrar para Ezequiel uma água, mostrava ali no lugar onde ele estava, mostrava um local de onde nascia água, onde essa água jorrava. E então o homem fez com que Ezequiel visse aquilo, e de repente levou Ezequiel para andar na própria água. E aí, quando eles entraram na água, a água dava primeiro ali no tornozelo. E o texto fala de côvados, né? É alguma coisa entre 400 e 500 metros aí. A cada 400 ou 500 metros, aquele homem media a profundidade. E então Ezequiel ia vendo. A primeira vez passou, a água estava no tornozelo. A segunda vez já estava chegando no joelho. Andou mais 500 metros, a água já estava na altura da barriga. E aí foi andando e daqui a pouco ele não tinha mais condições de caminhar, precisava nadar. Nós não confiamos nele. Nós só contamos os maiores segredos da nossa vida para quem? Para os amigos, para os íntimos. A gente não fala isso para qualquer um. E muitas vezes nós não falamos para Deus sobre a nossa vida, porque Ele não é um amigo íntimo nosso. Muitas vezes nós não vamos além com o nosso Deus, porque nós não confiamos nele, como não confiamos em muitas pessoas. Nós não falamos dos nossos problemas para todo mundo,
E a gente não tem confiado em Deus, porque Deus não tem sabido daquelas coisas essenciais da nossa vida, dos nossos sentimentos, dos nossos sonhos, das nossas vontades. Aliás, as vontades dele até sabe, porque muitas vezes a gente fala por querer. Você já viu isso? Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero aquilo. Eu quero ser assim, eu quero ter, eu quero alcançar, eu quero beber, eu quero comer, eu quero isso, eu quero aquilo. E das nossas vontades Deus sabe. Das nossas vontades Deus sabe, mas mesmo que nós não falássemos, Ele saberia. E Deus, meu irmão e minha irmã, Ele tem o maior prazer em atender cada um dos seus sonhos, em atender cada um dos seus pedidos, em ajudar você na sua vida, nas coisas mais importantes que você tem. Mas para isso, nós precisamos ir além. Nós estamos em dias que não podemos mais ter esse tipo de relacionamento com o Senhor. Precisamos ter relacionamentos profundos. E Paulo então fala sobre isso aos Colossenses. Irmãos, nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos estar diferentes. Nós precisamos ser uma igreja radicada em Cristo, uma igreja enraizada, uma igreja arraigada. Eu não sei muito bem como é o solo aqui para esse lado, né? O solo aqui no Nordeste, aqui no Ceará, mas lá para a gente, lá na nossa região, o tal do Cerrado, é um solo interessante. Às vezes ele fica muito seco, e você tenta tirar um matinho que seja, arrancar um matinho que seja do chão, você não consegue. Às vezes você puxa, vem as folhas, mas a raiz permanece. A raiz permanece, porque é um solo difícil, é um solo seco, então as raízes das plantas normalmente elas vão mais fundo, elas vão atrás daquilo que pode sustentá-las. Muitas vezes, irmãos, o nosso relacionamento com Deus é o relacionamento daquela plantinha que você puxa numa terra adubada, numa terra mexida, numa terra que não tem nada que prenda, e quando você puxa a plantinha, ela vem com raiz e tudo, e aquilo com maior facilidade, porque nós não estamos arraigados, nós não estamos enraizados. A nossa vida com o Senhor deve ser de uma maneira que, se alguém tentar nos arrancar, a gente vai ficar preso. Se alguém tentar tirar a gente dali, a gente vai ficar preso. Se o diabo quiser tirar você da presença do Senhor, ele vai fazer força, mas você vai estar firmado, você vai estar enraizado no Senhor. Assim tem que ser o nosso relacionamento com o nosso Deus. Profundo. A raiz vai lá embaixo, a raiz busca o sustento no Senhor. É por isso que nós precisamos andar nele. O texto fala sobre isso, né? Andar nele. E aí o apóstolo Paulo ele continua dizendo: andar nele radicados. Ou seja, a sua raiz tem que estar lá no fundo. É no Senhor que você vai buscar sustento. A raiz serve para isso. Ela se sustenta, ela se firma no Senhor. A raiz da planta ela se firma no solo. E para ficar firme ali no solo, ela cresce, ela vai para um lado, vai para o outro, procura o melhor alimento, ela procura o melhor lugar para estar, para se firmar. Aonde você tem lançado as suas raízes? As suas raízes estão aonde? Aonde você tem firmado a sua vida? O texto fala sobre isso. No Senhor você deve estar enraizado, você deve estar arraigado. É como se o Senhor fosse o solo e nós tivéssemos nossa raiz nele, crescendo a nossa raiz, recebendo dele toda a nutrição. A saúde e a força da igreja, a saúde e a força para a sua vida só vem de um lugar, vem do Senhor. Então é nele que a sua raiz deve estar firmada, é nele que você tem que estar fundamentado. O texto, quando fala sobre estar radicado, ele fala sobre estabilidade. A raiz da estabilidade para a árvore. Vocês conhecem muitas palmeiras aí, os coqueiros, né? É interessante, um tempo desses atrás, mostrar uma praia onde passou um tornado, um furacão, eu não sei bem qual desses fenômenos aconteceu, mas estava tudo caído, as construções derrubadas, mexidas as pedras, os asfaltos, tudo que tinha ali estava estragado, mas o coqueiro estava de pé, a palmeira estava de pé. Interessante isso, né?
Como é que o vento, como é que aquela tormenta não conseguiu derrubar o coqueiro? Eu falo para vocês por quê. Porque o coqueiro tem as suas raízes profundas, que dão estabilidade para ele. Ele vai para um lado, ele vai para o outro, mas está firmado. E não é qualquer coisa que consegue derrubar. A sua vida, quando está firmada no Senhor, você também ganha estabilidade. Não é qualquer coisa que tira você do lugar. Não é qualquer coisa que tira a sua vida do rumo. Não é qualquer coisa que vai tirar a firmeza dos seus pensamentos e da sua fé no Senhor. Quando você estiver radicado nele, quando você estiver fundamentado nele, raízes profundas dão firmeza. Eu te perguntei onde é que a sua raiz está firmada. Agora eu te pergunto, qual é o tamanho, qual é a profundidade da sua raiz? Até onde você está deixando a sua raiz ir? Em terceiro lugar, quando a gente fala sobre raiz, dá para pensar em outra coisa também. A gente pensa na natureza, né? A raiz, ela tira da terra o que ela tem, o que ela precisa como sustento. E dali ela vai produzir os seus frutos. Então, daquilo de onde ela tira o seu sustento, daí ela produz. Uma raiz, quando nós estamos radicados em Cristo, nós também precisamos mostrar a natureza dele. Se nós estamos sugando no Senhor, os frutos que nós vamos produzir vão ter que refletir o Senhor. Que tipo de fruto você está produzindo? Se uma igreja for plantada em Cristo, ela tem uma obrigação, ela tem que ter as características de Cristo. Se uma igreja diz que serve o Senhor, essa igreja tem que mostrar o Senhor. Se uma igreja diz que ama a Deus, essa igreja tem que demonstrar o amor de Deus. Tudo isso passa, meu irmão e minha irmã, pela profundidade do nosso relacionamento com Deus. Como está o seu relacionamento com o Senhor? Você tem tido um relacionamento profundo com o seu Deus? Você está radicado nele? Você está firmado nele? Então, em primeiro lugar, é preciso estar enraizado, radicado no Senhor. E o texto diz o seguinte, andou um pouquinho, o texto diz o seguinte: nele radicados e, em segundo lugar, edificados. Edificado, todo mundo sabe o que é, né? Uma construção. Você vê uma construção, você passa lá no primeiro dia, o pedreiro fez o alicerce. No segundo dia você passa, já começou as paredes. No terceiro dia você passa, as paredes já estão prontas, que velocidade. Aí no quarto dia você passa, ele já está começando a preparar para botar telhado, e aí você vai vendo a obra sendo edificada, a obra crescendo, a obra progredindo. Sabe como é que tem que ser a sua vida na presença do Senhor? Tem que ser uma vida que seja edificada, uma vida que progrida, uma vida que seja construída a cada dia. E Paulo fala isso para aqueles irmãos lá em Colossos: olha, irmãos, a vida está difícil aí, tá? Os dias são difíceis, são. Tem pecado para todo lado? Tem. Vocês estão sendo assediados por essas coisas todas? Sim. Há heresias? Sim. Há coisas erradas acontecendo? Sim. Mas vocês receberam Cristo Jesus o Senhor. E se vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, vocês precisam andar nele. E andar nele significa ser edificado, ser construído em Cristo Jesus. E ser construído em Jesus traz consigo algumas características também. Estar edificado em Cristo significa que nós vamos precisar crescer permanentemente, o tempo todo. Não pode parar de crescer, vai ter que crescer sempre. Então, para que uma boa construção, para que uma construção seja boa, na verdade ela tem que ser edificada sobre um bom alicerce. A Bíblia nos fala sobre, lá em Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27, fala de duas casas construídas. Fala de dois homens com bons propósitos. A ideia deles era muito boa. Os dois queriam construir uma casa para a sua família, uma casa para se abrigar, uma casa para estar protegido. E os dois então foram lá e construíram sua casa. Um construiu sobre a rocha
E ao colocar a sua casa sobre essa base firme, sobre esse fundamento sólido, vieram as chuvas, vieram os ventos. A palavra de Deus nos fala que deram com ímpeto contra aquela casa, mas a casa estava bem construída, bem edificada, estava bem alicerçada. E por estar nessa condição, o vento não conseguiu derrubar, as chuvas não conseguiram causar danos, as tempestades que vieram sobre aquela casa não prevaleceram, porque a casa tinha um bom alicerce. A outra casa, de uma pessoa que também tinha boa intenção, de uma pessoa que também se preocupava com sua família, foi construída sobre a areia. Vocês já viram castelos de areia sendo feitos? Vocês já viram o que acontece quando algo é firmado apenas sobre a areia? Aquela mesma chuva que foi para a casa construída sobre a rocha, veio sobre a casa construída na areia. E essa chuva veio, os ventos sopraram, as tempestades chegaram e deram com ímpeto contra aquela casa. E o que aconteceu? A casa caiu. Literalmente a casa caiu. E mais, o texto nos diz que foi grande a sua ruína. Não somente caiu, mas causou enormes prejuízos, enormes perdas. Sabe por quê? Por causa de não estar bem alicerçado, por falta de um bom alicerce. Sabe o que a palavra de Deus nos fala sobre Jesus? A palavra de Deus nos fala que Jesus é a nossa rocha, Ele é o nosso firme fundamento. E nele nós então precisamos estar edificados. E eu te pergunto, onde é que você está edificando a sua vida? Aonde você está edificando a sua vida? Os seus sonhos você está colocando aonde? Aquilo que você imagina, aquilo que você quer para você mesmo, aonde você tem depositado? Se não for em Jesus, certamente você está edificando sobre um fundamento que não é bom. Você estará edificando sobre um fundamento que pode em algum momento te causar prejuízo, que pode faltar para você. Nós precisamos entender o que Paulo fala para os irmãos: olha, vocês têm que estar edificados em Cristo. Só vai estar edificado em Cristo quem confia em Cristo, quem crê em Cristo, quem tem confiança em Cristo para colocar a sua vida nele. Sabe, irmãos, muitas vezes nós não colocamos nossas vidas nas mãos do Senhor, não é porque nós temos medo de darmos o próximo passo. Muitas vezes nós não temos a ousadia de confiar no Senhor, não é porque falta em nós essa coragem. O que falta em nós muitas vezes é confiar no nosso Deus. A gente desconfia que se colocar nossa vida nas mãos do Senhor, o Senhor não vai ser capaz de cuidar daquilo que a gente quer. A gente desconfia que se os nossos sonhos forem colocados nas mãos do Senhor, o Senhor pode fazer algo diferente do que a gente imagina. Você já orou assim alguma vez: Senhor, eu quero tal bênção, eu quero tal resposta, eu quero tal solução. Vamos lá, está cheio de jovens. Senhor, meu sonho é casar com aquela moça. As moças falam: Senhor, meu sonho é casar com aquele rapaz. E aí começa a orar nesse sentido, com aquele foco, com aquela pessoa, com aquele sonho, com aquele emprego, com aquele curso, com aquela posição. E ora, e ora, e ora, mas só pensa naquilo. E aí, um dia, a pessoa que você estava sonhando, a pessoa que você tinha maior esperança, essa pessoa se apaixona por outra, que não é você. Outra pessoa lá longe, aquele rapaz que era o seu sonho, descobre uma menina de outro lugar, uma menina que apareceu, e aquilo deixa o seu coração triste. Você fala: meu Deus, eu orei tanto, eu falei tanto com o Senhor, e o Senhor não ouviu a minha oração. Aí o rapaz também sonhando com aquela menina, e aí de repente ele passa a ver a menina abraçada com outro rapaz, o coração dele se quebra todinho, e aquele sofrimento, e Deus que é o culpado. Deus que é o culpado, porque ele falou com Deus. Acontece, irmãos, que a gente está tentando moldar Deus de acordo com a nossa vontade. A gente está tentando colocar Deus dentro do nosso molde, dentro daquilo que a gente imagina que é o certo. Mas Deus não é assim. O nosso Deus não é assim.
O nosso Deus não pode ser moldado. O nosso Deus não pode ser manipulado. A gente que deve ser moldado por Ele. É a gente que tem que ser transformado. A gente que tem que ser, como foi falado aqui ainda agora, aqueles que esperam a vontade de Deus se cumprir. Temos que ser assim. E muitas vezes nós não confiamos no Senhor, por quê? Eu já orei, eu falei com o Senhor, Ele fez tudo o contrário do que eu queria, portanto eu não confio mais. Eu tinha uma colega de trabalho que ela dizia assim: eu estou de mal de Deus. Você já ouviu essa expressão? Já ouviu maior bobagem do que essa? Você está de mal de Deus. Cortei relacionamento com Deus. A pergunta é a seguinte: quem está perdendo com isso? É Deus? Você acha que Deus ficou extremamente magoado porque Ele perdeu a sua amizade, a sua confiança? O Senhor continua sendo Deus, mesmo que você não confie nele. O Senhor continua sendo Deus, ainda que você desconfie que Deus não pode resolver os seus problemas. Ainda que você não creia, Ele continua sendo Deus. E muitas vezes, irmãos, nós não temos edificado nossas vidas nas mãos do Senhor, ou sobre o Senhor, porque a gente não confia, simplesmente não confia. Eu quero que Deus faça as coisas do meu jeito, por isso eu não confio nele, porque Ele vai fazer do jeito dele. Ele vai resolver as coisas do jeito que Ele tem que resolver. Então, muitas vezes, o nosso egoísmo é tão grande, a nossa vontade de manipular é tão grande, que a gente não confia no Senhor. Mas a palavra nos diz: nele, vocês precisam estar edificados. E eu te pergunto nessa noite: aonde você está edificando a sua vida? A sua vida está crescendo, a sua vida está sendo construída, a sua vida está progredindo. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que é construído sobre um bom fundamento, tudo aquilo que é construído sobre uma boa base, prospera. Tudo aquilo que é feito sobre algo firme, a tendência natural é que isso permaneça, que isso cresça, que isso progrida. Se eu vejo essa obra crescendo hoje, se eu vejo vidas chegando, se eu vejo a obra sendo edificada aqui nesse lugar, eu posso dizer com certeza: o fundamento desse lugar é um fundamento firme, é um fundamento bem feito. Essa obra foi fundada sobre a palavra de Deus, essa obra foi feita sobre o Senhor, e é por isso que ela progride, é por isso que ela cresce. Mas onde você tem edificado a sua vida? Você precisa ter esse crescimento, solidez. Quando as coisas são construídas sobre um bom fundamento, ficam para sempre. Dia desses mostraram um castelo. Os estudiosos lá estavam em dúvida, né? Quantos anos tinha aquele castelo? Porque a princípio eles viram que tinha mais de 1000 anos. Só que encontraram alguma coisa lá no castelo, e quando foram estudar, que não deu mais de 3000 anos. Então, um castelo que eles achavam que tinha uma idade, passou a ter outra. E a ideia, e a pergunta é: como é que aquele castelo durou tanto tempo? Eu falo para vocês, ele foi construído sobre um morro, né, sobre um monte. Você só vê o castelo. Quando está ali na região, o castelo está lá em cima. Aquele monte, ou aquele morro, é todo feito em pedra, todo de pedra. Eles construíram o castelo ali. E o castelo, quando foi construído, ele não era como nos dias de hoje, que se constrói colunas, né, para firmar, colunas, vigas. Não era assim, era só pedra montada. E aquilo permaneceu até hoje. Sabe por quê? Porque foi feito sobre um firme fundamento. Permanece. É sólido, não vai cair. Se você colocar a sua vida sobre o Senhor, se você tiver confiança de deixar a sua vida sobre o Senhor, se você aprofundar o seu relacionamento com o Senhor, saiba que você está se firmando em algo sólido, algo que não se esvanece, algo que não acaba, algo que permanece para sempre. Então, é preciso que nós estejamos edificados no Senhor. A sua vida está edificada onde? Nós precisamos, irmãos, estar edificados em Deus, ou edificados no Senhor, para viver para a glória dele. Olha que interessante, uma igreja edificada em Cristo não se ocupa com o ter. Ela não procura isso, ela procura ser. Nós precisamos aqui pensar sobre o nosso equipamento de som. Nós precisamos ter o melhor equipamento. Nós precisamos ter a melhor estrutura. Nós precisamos disso, precisamos
E muitas vezes nós estamos preocupados e pensando em receber, preocupados e pensando em ter mais, em mostrar mais para as pessoas quem nós somos. É interessante que quando a gente está falando sobre a obra de Deus, e quando a gente pensa na presença de Deus em nossas vidas, o foco muda. A gente não quer mais ser, o negócio é ser. Olha, nós precisamos ser uma igreja que envolva essa sociedade toda. Nós precisamos ser uma igreja que faça diferença onde estamos plantados. Nós precisamos ser uma igreja, eu ouvi uma notícia maravilhosa hoje. Eu soube de um pessoal aí que você chama para reunião de oração e depois no final você tem que falar, irmãos, está na hora de ir embora, porque a reunião já está acabando, já não tem mais tempo, o tempo passou, pode parar de orar. Ô irmãos, como seria bom se isso acontecesse em todo lugar. Todas as igrejas orando, buscando mais do Senhor, para ser diferente nesse mundo. Uma igreja que se importa com oração, que se importa com a busca de poder, que se importa em evangelizar e alcançar outras vidas. Mas o foco hoje é outro. As pessoas estão preocupadas, que tamanho vai ser a minha igreja? Quantas congregações eu já tenho? Hoje fala-se, inclusive, é quase como um negócio, né? Quantas filiais a nossa igreja já tem aí por esse país afora? E de vez em quando a gente vê uns escândalos por aí, de vez em quando a gente vê igreja brigando por causa de nome, igreja brigando por causa de posição. Jesus nunca brigou com ninguém por causa disso. Jesus nunca falou sobre isso. Jesus ensinava, olha, vai pregar o Evangelho, vai anunciar a palavra. Jesus, lembra lá quando os 70 foram enviados, eles voltaram cheios de júbilo. Por quê? Porque eles agora eram pessoas poderosas. Olha quem nós somos, olha o que nós temos agora, o poder de Deus. Nós mandamos e os próprios demônios se submetem a nós. E Jesus falou para eles o seguinte, olha, não fiquem felizes por isso. Fiquem felizes porque o nome de vocês está escrito no céu. Não se preocupem em ter, preocupem-se em ser. Isso é a igreja. Sabe, irmãos, uma igreja edificada é uma igreja que pensa assim. É uma igreja que pensa sobre o crescimento, mas o crescimento das pessoas, não do templo, não das coisas passageiras, mas a gente está pensando nas coisas que são eternas. Falta esse tipo de relacionamento. Está faltando nos nossos dias gente que gosta de orar, gente que gosta de ler a palavra de Deus, gente que gosta de se aprofundar nas coisas de Deus. Quanto tempo nós temos perdido, irmãos, fazendo outras coisas? Quanto tempo as igrejas hoje têm perdido se envolvendo com outras coisas, se envolvendo em outras áreas que não tem nada a ver com aquilo que o Senhor nos chamou para fazer? Tudo isso está ligado a nós sermos edificados no Senhor. E nessa noite nós precisamos ter uma resposta para Deus. Onde nós estamos edificando nossas vidas? Onde a nossa igreja está sendo edificada? E finalmente, o apóstolo fala para os irmãos, olha irmãos, vocês receberam Cristo Jesus no Senhor e precisam andar nele. E nele vocês precisam estar radicados, nele vocês precisam estar edificados. E em terceiro lugar, nele vocês precisam estar confirmados. Amém? Confirmados. Você entende o que seria essa palavra confirmado? Significa o seguinte, nele vocês precisam ser experimentados, precisam ser testados, precisam ser provados. Quem é que gosta de prova? Ninguém levantou a mão, né? Ninguém levantou a mão, pois é, mas o texto nos fala disso. Olha, vocês precisam ser provados. Vocês precisam mostrar para os outros que vocês são aprovados por Deus. As provas, os testes que Deus faz na nossa vida é para mostrar que nós servimos a um Deus vivo e que Ele está presente conosco, que Ele nos sustenta e que Ele nos abençoa. Então, o texto fala sobre isso. Olha, vocês precisam estar confirmados em Cristo. E esse confirmado é testado, experimentado. E sabe como é que isso acontece? Você é testado através da sua fé, da fé que você pratica. Você precisa ter uma fé que mostre quem você é. Você precisa mostrar, através da sua fé, o Deus que você serve. E aí? E se eu te perguntar,
né, sobre o dia a dia. As suas atitudes demonstram que você crê realmente no Senhor e que você depende dele. Deixa eu te falar uma coisa que acontece lá em Brasília. Lá em Brasília a gente costuma pregar para as pessoas falando o seguinte: olha, Deus resolve os seus problemas. Se você estiver doente, fala com o Senhor pode te curar. Se você estiver passando por um problema que precisa de libertação, fale com o Senhor, que Ele é poderoso para te libertar. Se você estiver passando por um dia difícil na sua vida, coloque a sua vida nas mãos do Senhor, porque o Senhor vai te abençoar. Beleza? E é bonito, e é verdade, tudo isso é verdade. Alguém discorda? Não? Pois é, isso é verdade. E aí o nosso filho na madrugada começa a tossir. E aí ele tosse, aquela tosse vai crescendo. Você já viu isso? Alguém aqui já viu uma criança começando a tossir de madrugada? Ela dá uma tossezinha aqui, outra ali, mas daqui a pouco essa tosse. E daqui a pouco não para mais. E se você não fizer alguma coisa, ninguém mais dorme naquela casa. E você pensa que a criança vai morrer porque a tosse parece que está tomando conta. E aí acontece isso na vida, sabe de quem? Daquele que pregou: olha, Deus cura, Deus liberta, Deus é poderoso, Deus faz. Na hora que acontece isso, sabe o que o pessoal lá de Brasília faz? Corre com o menino para o hospital. Afinal de contas, Deus cura, Deus liberta, Deus faz o milagre. Vocês entendem? Muitas vezes na prática da nossa vida, nós temos mostrado que a gente não confia em Deus é nada. A gente não confia no Senhor para nada. Olha, o Senhor cura. Quando o filho do irmão tosse, a gente falou: meu irmão, vamos orar. O Senhor vai curar o seu filho. Na hora que o seu filho tosse, você leva ele para o hospital. Você se preocupa com o tratamento que o seu filho vai receber. Será que Deus que cura o filho do irmão não é o mesmo Deus que pode curar o seu filho? Ou o problema está em quem você crê? Ou o problema está na forma que você mostra o Deus a quem você diz, em quem você diz confiar? Precisamos, irmãos, mostrar quem é o nosso Deus através da nossa fé prática. Aquilo que nós cremos, nós precisamos mostrar no nosso dia a dia, sim. Nossas atitudes têm que demonstrar total confiança no Deus que nós servimos. A nossa vida tem que ser aquela: nós cremos sem ver. Nós sabemos que as coisas vão acontecer porque a gente serve um Deus poderoso. O crente de verdade, aquele que confia em Deus, ele não fica esperando as coisas acontecerem para depois ele crer. Ele crê primeiro e ele vai ver as coisas acontecerem lá na frente. Eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas ainda nesse lugar. E eu sei como ver isso, porque o meu Deus é um Deus poderoso. É assim que tem que ser. É assim que nós devemos viver. E eu tenho que andar, eu tenho que caminhar, eu tenho que mostrar para as pessoas que isso que eu falei aqui agora, que eu creio nesse Deus, isso é verdade para mim. É verdade para mim. Mas as coisas estão andando para trás, está diferente. Pois é, mas eu continuo crendo no meu Deus, porque o meu Deus não muda. O meu Deus é um Deus de um relacionamento profundo, é um Deus que me ensina as coisas, é um Deus que fala ao meu coração, é o Deus que me mostrou. Então eu vou continuar confiando no meu Deus. Isso é ter uma fé confirmada. Isso é sermos confirmados diante do Senhor, é termos a nossa fé testada, experimentada. Outra coisa que nos mostra essa nossa maneira de ser experimentados, que mostra essa maneira de sermos confirmados, é pela palavra de Deus, a instrução da palavra de Deus. Não adianta somente eu conhecer a palavra, não adianta somente saber que existe a palavra de Deus, não adianta somente eu conhecer tudo que está escrito nela. É um problema nos nossos dias. Há muita gente que tem grande conhecimento da palavra de Deus, mas não vive absolutamente nada do que a palavra de Deus ensina. Há muita gente que não pratica o que está na palavra de Deus. Pastor, mas a palavra de Deus, a Bíblia, foi escrita há quanto tempo atrás? Quanto tempo atrás? Já não é mais útil, já não é mais como deveria ser, né? Algo que já está ultrapassado. Pois é, não é o que a Bíblia mesmo diz a respeito de si. Ela diz o seguinte: a palavra de Deus é viva e eficaz. É uma palavra
palavra que continua fazendo efeito, é uma palavra que continua tendo poder sobre nossas vidas dos dias em que vivemos. E nós, irmãos, para sermos confirmados, temos que ter conhecimento, viver o que a palavra de Deus ensina. Você tem vivido o que a palavra de Deus te ensina? A palavra de Deus fala um bocado de coisa interessante. Ela fala, por exemplo, que para seguirmos a paz com todos, lá em Hebreus 14:12, seguir a paz com todos e a santificação. Presta atenção nessa palavra, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor sem santificação. Sabe, irmão, você está querendo ver Deus na sua vida? Você está querendo ver Deus na sua casa? Você quer ver Deus agindo nos seus estudos, no seu trabalho, na sua família, no seu casamento, nos seus relacionamentos? Você quer ver Deus? Vive uma vida de santificação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. E a palavra de Deus continua sendo atual, ela continua falando sobre isso. Você tem sido uma pessoa que confirmada em Cristo, confirmado segundo a palavra de Deus? Essa noite é uma noite para nós tomarmos algumas decisões, é uma noite para nós respondermos algumas questões. O Senhor te diz: você recebeu a Cristo Jesus, você um dia abriu seu coração para Jesus, então agora você tem algo para fazer. Você precisa andar nele, e nele você precisa estar radicado, nele você precisa estar confirmado. Deixa eu falar na ordem certa. Cadê o texto, meu Deus? Aqui, ó. Nele você precisa estar radicado, nele você precisa estar edificado, e nele você precisa estar confirmado na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Eu falei um monte de coisa aqui hoje. Falei sobre muitas coisas e eu quero te desafiar nessa hora. Eu quero te desafiar. Ninguém me falou nada sobre a vida de ninguém aqui. Deus não está me mostrando especificamente ninguém aqui. Mas eu tenho certeza que muitos de nós se viram, né, nesses aspectos que nós falamos aqui. Talvez você seja alguém que não está muito firmado no Senhor. Talvez a sua vida não esteja muito sendo edificada em Deus. Talvez você ainda não foi confirmado em Cristo. Você ainda não foi testado e aprovado. E deve ser, porque a palavra de Deus nos ensina. Talvez você não esteja andando em Cristo como deveria. Mas Jesus está aqui nessa noite. E Ele quer dar uma nova oportunidade para cada um de nós. Jesus está aqui nessa noite. E Ele quer que nós façamos algo novo na presença dEle. Ele quer que nós nos disponhamos a viver de uma maneira diferente na vida dEle, na presença dEle. Ter uma vida diferente na presença dEle. E o Senhor te chama nessa noite. O Senhor te dá essa oportunidade. Eu queria cantar uma musiquinha, será que me conta? Aquela música, Filho, meu Deus, está o meu coração, você lembra dela? Filho, meu Deus, está o meu coração. Alguém conhece a música? Chama. Amém? Arthur para tocar. Arthur. Você vai tocar? Chamar minha esposa aqui à frente. Thelma. Arthur também, está mandando chamar aqui. Quem mais chama? Amém? Esse cântico fala sobre ter um coração firme, um coração firmado no Senhor. Um coração que não pende para um lado nem para o outro. Ter uma fé firmada em Deus. E eu quero cantar com vocês esse cântico. E se você quiser receber um coração, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você nessa noite. Nós queremos orar pela sua vida. E eu te convido, coloque-se de pé. Vamos cantar essa canção. Talvez você não lembre da letra, tem a letra aí?
Amém. Jesus nessa noite está aqui querendo fazer uma nova aliança contigo, querendo fazer de você uma vida diferente. Então não se constranja, não se preocupe, eu vou lá na frente, outra pessoa vai ver. Azar de quem estiver olhando, azar de quem não estiver pensando sobre a sua própria vida. Mas você não pode sair daqui dessa noite sem firmar um compromisso com o Senhor, sem fazer algo novo na presença dEle. Então eu quero te convidar, vem à frente, vamos juntos orar, vamos juntos colocar nossas vidas. Meu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Engrandece está teu coração, vive nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu
O Senhor sabe, ó Pai, como está o nosso coração, como está a nossa vida. O Senhor conhece, ó Pai, os nossos momentos cotidianos, aquilo que nós fazemos, ó Pai, quando nós estamos aqui nesse lugar, aquilo, Senhor Deus, que tem acontecido conosco, quando nós, Senhor Deus, não estamos debaixo da vista de outras pessoas, o Senhor sabe. E o Senhor sabe, ó Pai, aquilo que em nós precisa ser mudado. Nós queremos nos colocar nas Tuas mãos nessa hora. Nós queremos, Senhor Deus, ser transformados nessa noite. Nós queremos, Senhor Deus, sair do relacionamento raso para um relacionamento profundo, um relacionamento, Senhor Deus, de quem confia no Senhor, um relacionamento, ó Pai, onde a cada dia nós desejamos mais próximos de Ti, vivendo mais na Tua presença, aprendendo mais, recebendo mais e vivendo para o Teu louvor e Tua glória. Aqui está a Tua igreja, Pai. Estamos chegando a 20 anos. 20 anos, ó Pai, em que o Senhor esteve conosco. 20 anos, ó Pai, em que a Tua bênção se manifestou nesse lugar. 20 anos, ó Pai, em que muitas vidas estiveram aqui. Muitos vieram, muitos passaram, muitos já não estão mais entre nós. Mas a Tua presença continua aqui nesse lugar. A Tua graça continua se manifestando aqui. E nós Te louvamos, ó Pai, por causa da Tua presença. Nós temos sido transformados, nós temos sido, ó Pai, mudados. E sabemos, ó Pai, que o Senhor vai continuar fazendo isso. Mas muda o nosso coração, muda, Senhor Deus, a nossa mente. Ajuda-nos, Senhor Deus, a viver uma vida de total dependência do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a viver uma vida enraizada, uma vida edificada, uma vida confirmada na Tua presença. Assim nós abençoamos essa igreja, abençoamos o Teu povo nessa hora e clamamos pela Tua graça, pela Tua bênção e pela Tua paz. Nós oramos e Te agradecemos desde já por tudo aquilo que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Amém.